Olá a todos, chamo-me Ricardo Figueira e vou apresentar a 9ª sessão deste ciclo de webinars denominado Implementação da metodologia BIM nos gabinetes de projeto. Nesta sessão, dando continuidade ao trabalho desenvolvido nas sessões anteriores, será realizada a modelação, cálculo e dimensionamento da rede de infraestruturas de telecomunicações. Olá, eu sou o Carlos, técnico responsável pelo projeto das infraestruturas de telecomunicações ITED, e vou usar para o efeito os programas CPTL Systems, CPTL Schematics e CPTL Project ITED e Tour. Começo com o programa CPTL Systems, onde crio um arquivo novo, onde lhe dou o nome CubeHouse e a descrição Rede ITED. Seleciono o projeto, nova CubeHouse, e faço aceitar. Seleciono os ficheiros que pretendo incluir. Neste caso é apenas necessário o CIP Architecture. E estou neste momento com o ambiente de trabalho do CPTL Systems, onde visualizo os pisos importados, assim como a vista 3D. Posso, numa fase inicial, então, importar plantas que me vão ser úteis para depois colocar os meus elementos. Vou adicionar à que já estava do levantamento mais 3 plantas, portanto uma relativamente à cobertura, outra relativamente ao piso 0 e outra relativamente ao piso 1. Portanto, relativamente ao levantamento, portanto, tornar visível apenas as layers que me interessam. E posicionando-me agora no piso 0, ativar a visibilidade das plantas que acabei de importar e fazer o mesmo em todos os pisos. Neste caso tinha feito para o piso 0, no piso 1 a mesma coisa, e para a cobertura, a máscara da cobertura. Posso começar por fazer a configuração das opções gerais, importando as configurações ITED, portanto relativamente ao manual ITED da 4ª edição. As opções de visualização, portanto eu vou falar mais adiante, mas numa fase inicial tenho aqui 4 entradas onde eu posso modificar e pré-definir os parâmetros de visualização e configurados esses parâmetros, portanto dizer que nesta secção do modelo BIM todos os elementos introduzidos vão aparecer aqui depois de introduzidos. Vou começar na parte dos elementos, começar pela câmara de visita multioperador, em que defino as suas dimensões, faço aceitar. Poderia adicionar uma nova câmara, eu editei a que já existia, portanto, em que lhe dou uma referência, CVM, em que esta vai ficar então no lado exterior. Portanto, posicionando a CVM. Depois posso introduzir também o ATI, o armário de telecomunicações individual, definindo como o início da rede individual, à altura de 1,5 m. Portanto, o ATI já estará aqui no interior da moradia. Vou só alinhar a CVM pelo ATI para depois introduzir uma tubagem de ligação. Portanto, ver aqui no 3D para ter a noção de onde os elementos estão e vão ser colocados. Portanto, eu vou necessitar aqui, tenho aqui um televisor, vou necessitar aqui de uma tomada. Portanto, como é a zona da sala, vou introduzir aqui, neste caso, a minha zona de acesso privilegiado, a ZAP. Portanto, como importei as configurações na bandeirinha de Portugal, aparecem já aqui algumas tomadas, neste caso a ZAP, eu apenas altero as dimensões. A altura, neste caso, vou colocá-la a meio metro e definindo uma orientação, portanto, a quando da introdução ou logo após a introdução. Neste caso, vou colocá-la aqui na parede e redesenhando
Portanto, consigo visualizar a posição da mesma e até ajustá-la, puxar aqui um bocadinho mais para centrar em relação à posição da televisão. Depois tenho um quarto deste lado, em que vou introduzir então uma tomada par de cobre, em que lhe vou dar a designação de P1. Neste caso, a altura de 30 cm, 0,3 metros. Portanto, neste caso, com a orientação para este lado, para o lado esquerdo, e uma tomada coaxial, também à cota de 0,3, ao lado da tomada par de cobre. Fazendo a ligação com as tubagens, portanto, vou fazer a ligação da CVM ao ATI. Em que eu aqui no 3D posso clicar aqui no botão redesenhar e visualizar que já aparece aqui. Falta apenas a vertical, portanto o programa traça apenas a horizontal, a vertical temos que ser nós também a colocar. Neste caso começa na cota 0 e vai até ao ATI, que tinha colocado 1,5 m, portanto coloco a vertical de 0 até 1,5 m e ela vai aparecer aqui já no 3D. Continuando com a ligação das tubagens, com a introdução das tubagens, vou fazer a ligação do ATI à minha ZAP. Neste caso vou optar por 3 tubos de 25, portanto, questões de facilitação de enfiamento das fibras, portanto é uma opção. Neste caso podia usar 2 de 20 e 1 de 25, mas opto por 3 de 25 e faço então a ligação aqui do meu ATI à ZAP e depois do meu ATI às tomadas terminais, neste caso uma tomada de telecomunicações par de cobre e a outra coaxial. Eu não estou já a fazer a ligação à ATI, estou a fazer uma ligação ligeiramente à frente, isto porque depois me vai facilitar a geração das redes, portanto os esquemas das redes no outro programa, que é no programa CPTL Schematics. Portanto, aqui dá um bocadinho mais de trabalho, mas depois facilita a geração no programa seguinte. Portanto, falta então agora aqui introduzir as verticais, portanto, do ATI às tomadas, portanto, as tomadas neste caso a ZAP estava a 0,5 metros, portanto a meio metro, portanto uma vertical que vai de 0 a 0,5 e depois de igual forma para as tomadas que estavam neste caso a 0,3, a par de cobre e a coaxial, também as respectivas verticais. Portanto, podemos ir clicando sempre no redesenhar que o programa automaticamente redesenha e mostra o que está a acontecer no 3D. Falta então agora aqui na zona do ATI também colocar as respectivas verticais. Eu vou desativar a arquitetura agora porque não é necessário, torna-se mais fácil ver apenas a rede ITED que estou a traçar. Portanto, a vertical neste caso posso começar do ATI às tomadas, neste caso é de 0 até 1,5 m. Às tomadas, porque é uma tubagem que vai do ATI às tomadas, mas é uma vertical de 0 a 0,5, né? Que é a altura que está o ATI. E depois, portanto, para a ZAP, portanto, a mesma coisa. Portanto, duas verticais, uma para cada tomada, uma para de cobre, outra coaxial e outra para a ZAP. Depois, faltam estes pequenos tramos horizontais. Como disse anteriormente, é preferível aqui por vezes fazer ligações independentes. Eu podia criar uma vertical em que diria que iriam todas estas tubagens, mas depois o esquema no CPTL Schematics não ia ser tão bem gerado. E assim também ficam a saber com esta pequena situação de modulação, e modelando desta forma depois o esquema vai ser automaticamente gerado sem necessidade de fazer edições.
Portanto, feitas as ligações ao meu ATI, falta a passagem aérea de topo. Portanto, que é uma ligação PAT, de um feed 40, neste caso falámos de uma moradia, em que começa a 1,5 m, portanto, vai sair do ATI e vai até 1,30 m acima do pavimento do último piso. Portanto, eu clicando aqui no redesenhar consigo visualizar e vou ativar até aqui no modelo BIM Arquitetura, em que já se consegue ver, portanto, esta tubagem que vai até 1,30 m, que será mais ou menos a altura aqui da platibanda. Portanto, e eu prolonguei 1,30 m aqui um pouco mais esta parte. Depois introduzimos o sistema de captação, portanto as nossas antenas, em que neste caso está a 1,30, faço aceitar, escolho a melhor orientação, posiciono em planta, posso depois ajustar, mover para apanhar os alinhamentos das tubagens. Portanto, aqui já é um preciosismo na introdução de dados. E uma horizontal também, que falta então da PAT, em que eu lhe posso dar outro nome. PAT horizontal. Neste caso está à cota de 1,30. E esta pequena ligação. Ativo a vista 3D para ver maior a instalação 3D introduzida. E cá está. Portanto, facilmente introduzi aqui a parte no Cipatel Systems da rede de tubagens ITED. Depois, questões de preferências de aspecto visual para que saiam nos desenhos. Eu ativo aqui, neste caso, a opção referência mais dimensões, portanto é o que vai sair sempre depois nos desenhos. Aqui, como disse inicialmente, são preferências do utilizador, em que pronto, vou clicando uma a uma. Podia tê-lo feito já numa fase inicial da introdução, preferi fazê-lo só agora nesta fase, portanto, e depois ajustar com este ícone transformação. Terem atenção qual é aqui onde eu estou a pegar, para não, portanto, vem aqui dois botõezinhos, um é da tubagem, o outro é da referência. Terem atenção que às vezes podem clicar no aquele nozinho da tubagem e estão a mover a tubagem, mas pronto, isso facilmente também conseguem ver mal concluam o comando. E eu aqui vou só, pronto, não vou estar com muita atenção, mas só mover um pouquinho para ficarem em concordância a posição da referência com a tubagem. Portanto, tenho um feed 20 para cada uma das tomadas, par de cobre e coaxial, e tenho 3 feed 25 para a ZAP. Na passagem aérea do topo, portanto, se bem se recordam, tinha um diâmetro de 40 mm. Portanto, vou ativar também a referência e dimensão e cá está. Ela é colocada em planta. Desenhos, é só clicar na impressora, editar e configurar os pisos que eu quero desenhar. A fundação, como não tenho instalações de ITED, não desenho. Se quero colocar uma legenda de telecomunicações pode ser adicionada e são-me perguntados aqueles dados. Portanto, e depois posso, aqui na vista preliminar, pormenorizar aqui temporariamente e depois imprimir os desenhos para uma impressora ou para um periférico. No final faço partilhar e a informação, portanto é só dar o nome, neste caso vou-lhe dar instalação de telecomunicações ITED e esta informação, portanto a janela dos desenhos é chamada novamente e esta informação é partilhada no projeto ao qual me vinculei no BIM Server Center. Dando seguimento ao projeto de telecomunicações, passo então agora para o programa Cipatel Schematics, que é onde vão ser gerados a rede dos esquemas ITED.
Portanto, começo por criar um arquivo novo, em que eu lhe vou chamar CubeHouse. Na descrição, esquemas das redes e TED. Aceitar. Seleciono então o projeto ao qual me quero vincular. Nova CubeHouse. Aceito. Agora importo, neste caso, a informação do SIP Architecture e do cipTL Systems. O cipTL Systems era suficiente, no entanto, é útil também, pronto, importar sempre a informação dos pisos para ver um 3D, não é? Aqui esta janela que aparece aqui no canto inferior esquerdo, portanto, onde eu vejo a informação da arquitetura, e neste caso da rede de tubagens que introduzi no cipTL Systems. Começo por criar um esquema, portanto, em que eu lhe chamo esquema da rede de tubagens. Faço aceitar. Introduzo depois na folha A3 que acabei de criar a minha CVM, portanto, como já está vinculado ao projeto do cipTL Systems, já aparecem aqui os elementos que eu introduzi no cipTL Systems, portanto o ATI, e reparem que o ATI gerou automaticamente as tubagens para as tomadas que eu tinha introduzido, o meu sistema de captação, em que eu vou só movê-lo um pouquinho aqui para a direita, portanto, de forma aqui a alinhar com a CVM, e depois fazer o traçado da canalização, portanto, da CVM à CAM ou ATI, neste caso é o ATI, depois a passagem em área de topo, e está o meu esquema da rede de tubagens criado. Posso ajustar as etiquetas com o ícone da transformação e depois posso também fazer a verificação da correlação, que é isto. É o programa me ler, neste caso do ATI para a frente já leu, mas o programa me passar automaticamente os comprimentos entre o ATI e o sistema de captação e a CVM ou ATI. E automaticamente, estando tudo introduzido, o programa tem a informação que veio do cipTL Systems e consegue ler. Depois, preferências relativamente a desenho. Já tenho aqui algumas criadas e exportadas. Basicamente tem a ver com o nome, dimensões, a cor. Portanto, e eu neste caso vou usar uma cor só para explicar como posso, depois de criar, atribuir um aspecto visual de uma canalização a outra. Portanto, é muito simples. Aqui, a mesma forma, da CVM ao ATI, eu vou fazer mais e vou importar uma configuração prévia que já tinha exportado, portanto, que é da ligação de CVM ao ATI, portanto, é uma cor laranja. Aceitar. E depois a passagem em área de topo, que é a mesma coisa. Portanto, clico, faço mais e configuro ou importo. Neste caso já tinha exportado, portanto, criado e exportado, e agora é só importar. O programa pergunta sempre se desejo marcar como opção pré-definida. Se eu dissesse sim, num projeto novo, portanto, já me iriam aparecer com estas configurações que eu estou a acabar de importar. Depois, tabelas. Tabelas de legenda e tabelas para a folha. Eu posso fazer mais, então criar um tipo de tabela genérica em que faço eu ou gero de forma automática. Neste caso vou explicar como é que se gera automaticamente uma legenda, em que eu lhe dou um nome legenda. Peço para fazer a geração automática e o programa lê a informação que está contida no projeto e gera-me uma tabela. No entanto, eu posso ter já tabelas criadas em que, da mesma forma, é só selecionar e importar. Faço aceitar e agora é só posicioná-la na folha.
Depois, a legenda da folha, a mesma coisa, já a tenho criada, vou só importá-la, em que lhe vou chamar, portanto, já lhe tinha chamado, aliás, data moradia, importo, seleciono, faço aceitar e posiciono aqui no canto inferior direito da folha A3. Pronto, isto seria a minha rede de tubagens, portanto o esquema da rede de tubagens. E como é que eu faço a geração das restantes redes? Portanto, vou ao separador das redes de telecomunicações e utilizo o assistente para a geração de redes. O assistente de geração de redes pergunta-me com base em que esquema da infraestrutura eu quero gerar as minhas redes. Portanto, eu digo que é no esquema da rede de tubagens. Adiciono as frequências para as quais quero calcular. Portanto, neste caso, IT Editor 47. IT Editor, portanto, terrestre 862. Portanto, as duas frequências terrestres e as duas satélites. Neste caso, 950 MHz. Para DBS2, neste caso. E para 2150 MHz. Portanto, as duas frequências DBDT terrestres e a DBDS2 satélite. Depois, posso importar materiais que quero, que já tenha criado, neste caso em biblioteca, para adicionar aqui ao meu esquema da rede. Portanto, tenho estes criados. Portanto, é só adicioná-los. Tenho um amplificador de cabo coaxiais, uma antena FM, uma antena satélite, antena de TV, conectores de cabo coaxial, neste caso adicionar a quantidade 3, e o repartidor de cabos coaxiais. Portanto, adicionados estes elementos, o tipo de rede é em estrela. Adiciono um cabo coaxial, neste caso eu já o tenho criado, vou importá-lo. Portanto, é um cabo com estas características de atenuação para estas frequências. O repartidor, em que eu vou importá-lo também. Portanto, é um repartidor de, neste caso, 4 vias. E a tomada, também já tenho aqui a tomada terminal de cabos coaxiais. E depois as verificações que eu quero. Portanto, é só selecionar na bandeira e dizer que são as verificações de ITED. Portanto, já tenho as configurações dos limites e os limites para a rede de cabos coaxiais. Portanto, passando para a rede de pares de cobre, da mesma forma vou adicionar aqui elementos, portanto, conectores de pares de cobre, portanto 3 conectores. Relativamente a telefonia e a dados, mesma forma 3. O cabo par de cobre, importá-lo também, vou importá-lo também da biblioteca. Portanto, faço aceitar. Basicamente é uma descrição que eu tenho para o meu cabo. E depois a tomada de pares de cobre. Portanto, com uma referência e uma descrição. Depois, quero também gerar o esquema da rede de cabos de fibra óptica, em que eu vou adicionar então o comprimento de onda 1310 e 1550. Portanto, é o que o manual ITED de quarta edição pede. E depois, relativamente a elementos a incluir no orçamento, os conectores de fibra óptica, portanto, que são estes adaptadores. Neste caso, 2.
o cabo de fibra óptica, portanto, eu já o tenho aqui criado, vou também importá-lo. E é um cabo que tem estas características de atenuação para os comprimentos de onda já definidos. A tomada, uma tomada terminal também de fibra óptica, com a respectiva atenuação. E as verificações que eu quero, neste caso, as verificações para uma tomada de fibra US2. No final de ter o assistente configurado, é só fazer aceitar e o programa, como viram aqui do lado esquerdo, gerou-me os diversos esquemas de cabos coaxiais, SMA-ATV e CATV, par de cobre e fibra óptica. O que é que acontece? Eu tinha aqui um erro de texto, vou só corrigir, portanto, aqui tubagens, portanto, e assim já fica direitinho. Os esquemas foram gerados com base no esquema da rede de tubagens. No entanto, há situações em que o programa, portanto, eu posso querer usar aqui através do ícone de transformação, dar um melhor aspecto visual, porque há situações em que, portanto, surgem aqui elementos rodados, pronto, aqui podem, como preferência do utilizador, fazer um ajuste de forma a ter um aspecto visual melhor do esquema que é gerado. Portanto, como ele é gerado de forma automática, é um bocado aleatório, é uma questão de acertarem depois a representação que querem ver em planta. Relativamente às preferências, é a mesma coisa que eu fiz para a rede de tubagens. Portanto, posso configurar uma tubagem e atribuir o aspecto visual às restantes. Posso depois também adicionar então as legendas. Neste caso vou importar uma legenda previamente criada já. Portanto, já sabem que a podiam gerar de forma automática, eu já a tenho criada, vou importá-la. Portanto, é a minha legenda de, neste caso, cabos SMA-ATV e CATV. Portanto, faço aceitar e posiciono aqui na minha folha ao lado do esquema. Depois, a questão da legenda da folha, não é? No canto inferior direito, vou posicioná-la. Aqui podia ter uma diferente, ou podem usar a mesma e depois editar em CAD se quiserem. Portanto, se não, era uma questão de duplicarem e para cada um destes esquemas colocarem a respectiva legenda da folha. Portanto, da mesma forma para o esquema da rede de cabos par de cobre, vou fazer aqui um pequeno ajuste. Melhorar aqui o aspecto visual, em que vou importar um aspecto visual já exportado previamente e agora importo. Portanto, e atribuo aos outros. Uma janela de transformação. Portanto, já sabem que, neste caso, existe aqui uma pequena sobreposição de comprimentos. É uma questão de irem ajustando de forma a tornar de uma forma melhor visível o projeto. Portanto, nesta mesma folha é a mesma coisa, vou adicionar uma legenda. Portanto, será a legenda de par de cobre. E posiciono aqui ao lado direito do meu esquema da rede de par de cobre. Depois, a mesma coisa, a legenda da folha, no canto superior direito, no canto inferior direito. Passando para o esquema da rede de cabos de fibra óptica. Portanto, vou só rodar também aqui. Portanto, neste caso são as duas tomadas da ZAP, são as duas fibras. Portanto, tem o mesmo comprimento. Vou só ajustar aqui um bocadinho com a janela de transformação, portanto, para não haver sobreposição. E vou editar as preferências de visualização, portanto, em que eu vou importar então o nome que já tinha
exportado previamente, que é fibra óptica, portanto a cor verde, e depois atribuir uma à outra. Gravo a informação. Posso mandar dimensionar então, ou atualizar resultados. Neste caso, se eu mandar dimensionar, escolho qual é a frequência do nível mínimo de sinal desejado para DVB-DT e DVB-S2 neste caso, e o programa dimensiona todas as redes, indicando, portanto, a uma cor vermelha a tomada menos favorável e a verde a tomada mais favorável. Através do botão das verificações consigo verificar, e clicando sobre cada uma das tomadas, verificar portanto, os cálculos que foram feitos e se estão a cumprir, então as potências e o slope. A mesma coisa para a fibra. Consigo ver em planta, quer dizer aqui nas folhas, não é? Os valores. Ao nível de listagens, posso de uma forma global obter as listagens de cálculo para as várias frequências, portanto, para a rede de cabos coaxiais e para a parte da fibra óptica. Depois, posso também, neste programa, obter logo uma listagem de quadros de materiais e exportar para um destes formatos. Ao nível de desenhos, portanto, é uma questão de clicarem na impressora, definir uma escala, uma referência, neste caso eu vou-lhe chamar desenhos ITED, dizer quais são os esquemas que quero adicionar aos meus desenhos, premir aceitar, portanto, e são geradas as folhas. Neste caso, portanto, falta aqui na parte da fibra óptica as legendas, não é? Passou-me, mas rapidamente é ir da mesma forma como fizeram para os outros, vir aqui à parte das tabelas e, neste caso, adicionar a legenda da folha e a legenda do esquema da rede, neste caso de cabos de fibra óptica. E posicionamos aqui ao lado do respectivo esquema. Portanto, agora sim, clicando na plotter, obtenho então os desenhos dos esquemas ITED. Posso desenhar portanto, os desenhos num único ficheiro ou em vários, ou exportar para vários ficheiros. No final, tal como aconteceu nos outros programas, partilho esta informação no Beam Server, portanto, relativamente ao que quero enviar, e o programa, neste caso, pede-me novamente para gerar os desenhos. Portanto, é um passo que podem fazer. Neste caso, se o quiserem desenhar para periféricos, tem que o fazer na plotter. Se é só, portanto, neste caso, para o Beam Server, podem fazê-lo só nesta fase, porque o programa para já pede nos dois sítios, não é? Podia ir buscar o que já tínhamos feito na plotter, mas neste momento ele pede para configurar as duas. Exportada a finalização, passamos então para o outro programa, continuando com o projeto de telecomunicações, que é o programa CPTL Project ITED Tour. É aqui que vão ser geradas, portanto, todas as listagens e parte documental, digamos assim, da rede de telecomunicações. Portanto, dou um nome ao ficheiro, Cubase, uma descrição, em que eu lhe digo que vai ser a documentação do projeto ITED, primo aceitar, seleciono o projeto ao qual me quero vincular, portanto, nova Cubase, primo aceitar. Aqui pergunta-me, portanto, qual é o ficheiro iniciador, aqui é a arquitetura. No entanto, o mais importante é dizer que quero ler a informação do CPTL Systems e do Schematics, mas principalmente do Schematics, porque é aí que, neste caso, o programa CPTL Project ITED Tour vai ler a informação
que existe no projeto. Portanto, dou um nome ao projeto, ou um número, neste caso 001 de 2023. O tipo de projeto é uma moradia, uma descrição, a caracterização do projeto, portanto estamos numa fase de construção, caracterizo o meu edifício relativamente à morada, à freguesia, município e distrito. Digo quais são as minhas coordenadas GNSS. A fronteira da rede, portanto, ela começa numa CVM. E a categoria da fibra, portanto, é a OS2. E documentos em anexos que eu posso gerar e dizer que estão incluídos. Portanto, ativar estes piscozinhos e acrescentar observações. Neste caso não tenho nada a observar, coloco aqui nada a observar. Primo seguinte. Relativamente à entidade projetista e promotor, eu já tinha criado e exportado os dados, portanto é só uma questão agora de importar, para não estar aqui a preencher. Portanto, são dados que eu costumo utilizar, portanto, preencho, exporto e agora é só importar. Primo seguinte. Depois é só fazer a correspondência, portanto, a C é uma caixa C1 que está no piso 0, a par de cobre é a P1 que está no piso 0, a ZAP também só existe uma e também está no piso 0 e a CVM, a mesma coisa, também se encontra no piso 0. Aqui a ligação do ATI à tomada, portanto é uma em que eu designo por outra. A ZAP a mesma coisa, a ligação à ZAP, e a PAT, a CVM ao ATI portanto, é subterrânea e a passagem era de topo é a PAT. O tipo de fração é residencial e o ATI encontra-se no piso 0. Primo em terminar e consigo então agora visualizar o 3D, porque eu importei a arquitetura. Consigo, portanto, ativar ou desativar a visibilidade com estes ícones do lado esquerdo. Portanto, consigo ver a parte da rede do CPTL Systems e consigo novamente rever, se quiser, os dados gerais, os agentes intervenientes que preenchi numa fase inicial, os pisos que foram importados. Portanto, posso modificar novamente os dados que foram lidos de todos os modelos que eu importei e, se quiser fazer alguma alteração, adicionar alguma coisa, portanto, é feita neste ambiente de trabalho. Relativamente às listagens, portanto, tenho acesso às fichas identificativas. A uma memória. Portanto, desde com as condições, dimensionamento da instalação, especificações técnicas, as condições técnicas de montagem. Portanto, a informação completa que uma memória descritiva tem que ter. Depois tenho também listagens com os quadros de dimensionamento. Os quadros de materiais, neste caso o quadro de materiais, com infraestruturas, telecomunicações, rede de cabos, de coaxial, par de cobre e fibra óptica. E também o termo de responsabilidade, se necessário. Portanto, já preenchido com os dados que eu tinha preenchido anteriormente. Todas estas listagens podem ser exportadas para este formato. Relativamente ao separador orçamento, posso então fazer aqui uma geração inicial das minhas medições, portanto, em que o programa me coloca aqui toda a informação dos elementos que estão na rede e tenho acesso então à respectiva listagem de medições.
como também posso ter um orçamento, mas para isso terei que fazer um mapeamento. Existe já uma base de dados pré-definida, que naturalmente não tem todos os preços, nem está totalmente mapeada para os elementos que se possam introduzir, mas a título de exemplo eu vou fazê-lo. Portanto, neste caso ele já gerou, portanto, existem alguns elementos mapeados e também presentes no banco de preços, em que podem ver que já gerou aqui alguns preços. Os que não são gerados, portanto, tem que ser depois ou introduzidos manualmente os preços ou adicioná-los ao banco de preços e aos respectivos ficheiros de mapeamentos. E tinha então depois também a possibilidade de obter o orçamento global. Passando aqui novamente ao separador de dados de obra, partilho esta informação também no BIM Server Center, em que eu lhe chamo projeto de infraestrutura de telecomunicações, faço aceitar e a informação é exportada para o meu projeto no BIM Server.center. Portanto, exportação finalizada, aceitar e tenho o meu projeto de telecomunicações finalizado. Terminamos assim esta 9ª sessão do ciclo dedicado à implementação da metodologia BIM nos gabinetes de projeto. Na próxima semana vamos interromper este ciclo para a apresentação das principais novidades da nova versão 2024. Retomamos depois no dia 21, em que vamos realizar a segunda reunião de controle intermédio e será efetuado o estudo térmico e acústico do edifício. Passamos agora à fase de perguntas e respostas. Podem para isso utilizar o chat e escreverem as perguntas que desejam ver esclarecidas. Portanto, já temos aqui algumas. Bom, vou começar aqui por uma primeira. Perguntam se é possível trabalhar no programa sem definir um modelo 3D. Sim, penso que se refere aqui a criar uma obra no CPTL Systems sem recurso a um modelo arquitetónico. Isso sem dúvida é possível. Pronto, terá apenas que criar os pisos e depois importar as plantas de arquitetura, máscaras, como vimos no webinar, não é? Do resto é tudo igual. Aliás, eu penso que poderei mostrar aqui que existe uma FAQ explicativa sobre isso, aqui na nossa página, topinformatica.pt, na parte do suporte na área técnica, vindo aqui a FAQ, perguntas técnicas. É uma questão de procurarmos aqui então a parte, cá está, estão aqui, portanto, se falamos aqui neste caso do CPTL Systems, ver mais, e é precisamente esta FAQ, criar obra sem recurso ao modelo arquitetónico. Pronto, como eu disse, basicamente, claro que, eu vou ampliar aqui um bocadinho, que ter a arquitetura facilita, não é, o posicionamento depois e visualização dos elementos de telecomunicações, como viram. Eu tinha um modelo do CIP Architecture e é muito mais fácil depois saber onde é que eu tenho que colocar as minhas tomadas. No entanto, quem não quiser definir ou não tem este modelo, pode criar então uma obra vazia, vinculando-se ou não depois ao BIM Server. Claro que ao se vincular, qual é a vantagem? É depois de ter o esquema de tubagens a exportar e ele ser lido no CPTL Schematics. Então, basicamente, isto vai aparecer vazio, é só uma questão de clicarem aqui no mais, como explica na FAQ, criam os pisos, portanto, neste caso, um exemplo com criação de 2 pisos, a importação das máscaras, clicando então no editar máscaras, portanto, neste botãozinho ali, elas são adicionadas e depois é só ativar a visibilidade que eu quero ter de cada uma das máscaras aos pisos que eu criei. Depois, pronto, tudo que viram no webinar é exatamente igual. Portanto, basicamente, voltando ao início, é criar os pisos e se tiver máscaras, ok, servindo das máscaras e do resto é tudo igual ao que viram no webinar. Portanto, e assim não preciso ter
modelo BIM para iniciar um projeto, não é? Caso o queira fazer. Ora, eu penso que é a mesma pessoa e criar diretamente a obra no Cipetel Schematics para fazer o cálculo de dimensionamento. Sim, pronto, também dá. Basta criar o esquema. Portanto, se quiserem saltar este passo aqui de não definir o esquema de tubagens, ou a rede de tubagens, neste caso, que é feita no Cipetel Systems, eu posso usar o Cipetel Schematics, mas como não vai nenhuma informação daqui, eu tenho que criar a minha rede, o esquema da rede de tubagens no Cipetel Schematics. E penso inclusivamente também que existe, creio que é a FAC que foi criada na altura para explicar esta situação. Exatamente, cálculo e dimensionamento sem utilizar o Cipetel Systems. Portanto, vai aparecer vazio, não é? Neste caso, o que é que eu tenho que fazer? É ir ao botão do mais, vou ampliar um bocadinho para verem melhor, irem aqui ao mais e depois adicionar então o esquema, chamo-lhe esquema da rede de tubagens, e como viram no webinar, eu quando coloquei o ATI, tudo me foi gerado porque eu introduzi as tubagens, portanto, no Cipetel Systems, ao não ter usado o Cipetel Systems. Tudo isto que está aqui, portanto, eu tenho que introduzir aqui manualmente. Claro que, como viram há bocado, esta parte foi toda automática, apenas desenhei esta parte, eu introduzi esta parte. Portanto, neste caso, se não usarem o Cipetel Systems, tudo isto tem que ser desenhado. Pronto, e a partir do momento em que está desenhado, é fazer como eu fiz há um bocadinho, portanto, na parte da Cubase. Vão ao botão de assistente de geração de redes e é tudo igual ao que viram, não é? Portanto, para gerar a rede de pás de cobre, de coaxial e fibra. Portanto, tem é que montar o esquema da rede de tubagens. Mais aqui uma pergunta pela Andreia Silva. No BIM Server Center existem vários programas de telecomunicações. Qual é o melhor? Pronto, e assim, o melhor é relativo, não é? No entanto, se calhar eu passo a elucidar e vou aqui ao BIM Server Center, portanto, na parte aqui da Store. E se calhar fazer um filtro aqui por telecomunicações. Portanto, são apresentados aqui os programas de telecomunicações. Este, portanto, não é para, como estão a ver aqui a bandeira, é para a Espanha. Este aqui é para redes wireless, redes sem fios. Temos um webinar, depois também podem ver na secção dos webinars sobre este programa. Temos aqui o Systems, o Schematics e o Project It Editor, que foi os que eu mostrei. E depois temos então aqui o Fast IT e este ItCalc da Telebras. Portanto, estes Cipetel já os conhecem. O Fast It, o que é? Portanto, é uma aplicação gratuita, mas portanto é disponibilizada pela Assist, como diz aqui, portanto é na mesma de acordo com o manual ITED quarta edição e ITUR terceira edição, tal como o Cipetel, mas foi portanto desenvolvido pela CIP para Assist, portanto por os associados da Associação Empresarial de Comunicações de Portugal. Portanto, todas estas aqui no BIM Server podem ver obras que estão aqui com a vista preliminar, algumas contribuições que estão aqui e podem ir também ao site da aplicação. Portanto, basicamente, depois se quiserem, têm que entrar em contato com a Assist. De qualquer forma, o download da instalação é feito através da aplicação BIM Server Center. No entanto, é um programa idêntico aos Cipetels. Portanto, eu se calhar vou ver se tenho aqui até... tenho aqui, portanto eu vou só abrir para perceberem que a única diferença é que aparece uma janela inicial em que o modelo BIM corresponderá ao Cipetel Systems, os esquemas corresponderá ao Cipetel Schematics e o projeto corresponderá ao Cipetel Project It Editor. Pronto, e é isso.
Pronto, depois tem então o ITCalc, que, retrocedendo aqui na página, o ITCalc é da Televés, portanto é um fabricante que também, portanto, tem parceria com a CIP, em que, neste caso, é um programa que utiliza os materiais, não é, da Televés, especificações técnicas deles também, e, portanto, não tem, portanto, é a parte de cabos e cálculo, mas exclui, portanto, a parte das tubagens. E se quiserem ver, portanto, podem ir aqui ao site da aplicação também e verem, portanto, aqui neste caso o link vai para, mas é só mudarem aqui para a parte da página em português, portanto, e basicamente explica o que é o programa, portanto, as características e funcionalidades, em tudo semelhante, não é? Mas com algumas particularidades pedidas pela Televés, e pronto, é uma aplicação também, neste caso é gratuita, e alguma questão que tenham relativamente a estes programas, portanto tem que entrar diretamente em contato com a própria Televés. De qualquer forma, a plataforma de download é aqui, como viram, a store do BIM Server Center. Mais perguntas? Aqui pelo Paulo Ramos. Existem manuais do utilizador destas aplicações? Sim, pronto, nós temos aqui na nossa página, aqui na parte da topainformatica.pt, eu vou voltar aqui à home, na parte do formação webinar, manuais do utilizador, e pronto, estarão aqui os programas CPTL, portanto temos aqui o CPTL Project Editor, o CPTL Systems e o CPTL Schematics, em que, clicando aqui, portanto, vou, por exemplo, entrar aqui no CPTL Schematics, existem os elementos do exemplo prático, portanto, plantas de arquitetura que foram usados, inclusive as próprias obras, e depois existe um manual em PDF que podem seguir, portanto, passo a passo. Pronto, basicamente foi o que eu mostrei no webinar, mas tem aqui em texto, com imagens, uma explicação inicial, não é? Como é que os programas se interligam, e mais facilmente, quem preferir manuais, tem aqui uma informação útil que pode usar. Pronto, perguntou também se há, pronto, é isso, webinars, além deste, que pronto, está muito completo também, existe aqui na página, na Top Informática, portanto, outros webinars que já fizemos, eu vou retroceder, e para isso é uma questão de entrarem aqui na parte da formação, webinars, portanto, e aproveito para dizer que estes webinars, estão a ver aqui está a sessão 8, esta é a sessão 9, virá para aqui também, mas de telecomunicações podemos encontrar este, por exemplo, aqui, portanto, que é, digamos, com que nós denominamos e enquadramos aqui na secção de cursos, que também é um exemplo do início ao fim. Ora, mais perguntas? Se existem mais exemplos além daqueles que mostrei. Sim, pronto, os programas da CIP têm sempre, e se calhar aproveitar para mostrar aqui neste, por exemplo, no CPTL Systems, qualquer programa tem sempre aqui nos arquivos o botão dos exemplos. Ao clicar neste botão, são gerados exemplos, portanto, lá está, exemplos que, para além do que vimos, que foi uma moradia, existem de multifamiliares, de ITUR. Vamos, por exemplo, ver aqui uma questão de ITUR, de acordo com o manual ITUR, terceira edição, naturalmente. E isto vocês podem abrir, mesmo que o apaguem, cada vez que clicam no botão dos exemplos, ele volta a gerar, portanto, é mesmo para o utilizador abrir e explorar sem ter medo de fazer modificações. Vou abrir então aqui este exemplo de ITUR. Pronto, basicamente, pode ser importado na mesma um modelo BIM, mas para além do modelo BIM, utiliza-se plantas de arquitetura, é a mesma coisa, o procedimento é igual. Claro que depois os elementos são outros, né?
temos um armário, um ATU, um armário de operações de urbanização, temos aqui a rede principal e a rede de distribuição, e depois temos as CBRs e as CBMs. Pronto, e a ligação, neste caso, de cada uma delas, que pode ser vista aqui também neste 3D, ou neste 3D maior, digamos assim, cá em cima. Pronto, isto são preferências de visualização, mas sim, pronto, está aqui um projeto e tudo. Este projeto, a modelação da rede de tubagens, mas se eu for também, neste caso, ao CPTEL Schematics e de igual forma gerar os exemplos, este mesmo exemplo estará lá contemplado. Portanto, demora um bocadinho a abrir, porque há programas que têm bastantes exemplos. Cá está, olha, urbanização, moradias e tour. Portanto, aqui tínhamos então a rede de tubagens e aqui temos os esquemas. Os esquemas da infraestrutura, rede coaxial, fibra óptica e parte de cobre. Pronto, e depois a parte de outros separadores que eu queira configurar, vídeos porteiros, bastidores, pronto, listagens e desenhos. E depois, pronto, vimos no tour e neste caso, pronto, já agora acabo de mostrar também, como tinha falado aqui no multifamiliar, um edifício, pronto, residencial de 8 frações, quer na parte da rede de tubagens, quer também depois nos esquemas. Pronto, cá está. Portanto, os vários pisos com a rede de tubagens e depois no CPTEL Schematics também o mesmo projeto, mas cá está. Relativamente à redes ITED, portanto, neste caso, par de cobre, fibra óptica e coaxial. Portanto, o esquema da infraestrutura, não é? Um ATI, as caixas de coluna montante, os ATIs, um ATE inferior, um ATE superior, portanto, e depois os vários esquemas. Neste caso é um esquema de vídeo porteiro que também está aqui introduzido e a rede de cabos coaxiais, pronto, e a visibilidade do 3D aqui à esquerda. Pronto, e voltando ao início, à pergunta inicial, pronto, sim, não é só possível fazer moradias, também é possível fazer outro tipo de projetos, como ITUR e multifamiliares, portanto, usando ATUs, ATEs, etc. Portanto, há aqui algumas perguntas repetidas, outras que já foi exatamente, outras que já foi respondendo. Parece-me que não há mais perguntas. Pronto, sendo assim, pronto, e caso tenham alguma dúvida que ficou por esclarecer, podem usar, portanto, aqui o e-mail que nós temos disponibilizado aqui na parte da assistência técnica, portanto, que é o suporte@topinformatica.pt. Relembrar então também que na próxima semana, portanto, vamos interromper este ciclo de webinars e vamos fazer um webinar dedicado às novidades da versão 2024. Despeço-me então, agradeço a vossa participação e um resto de boa tarde a todos.